Olá, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos para mais um programa O Despertar da Consciência. O Ensino Universal dos Espíritos, a 10ª parte, os estúdios O Despertar da Consciência, transmitido pela TV Web O Despertar da Consciência, ao mesmo tempo pelo nosso canal no YouTube e, quiçá, pelas redes sociais correlatas. A nossa gratidão profunda a Deus, ao Cristo de Deus, a nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a todos os benfeitores e luminares que nos agraciam com a sua presença e nos sustentam com as suas vibrações para que possamos dialogar um tanto mais acerca da nossa realidade como seres imortais que somos, compreendendo melhor a nossa origem, desvencilhando das amarras que nos aprisionam em nosso inconsciente, tanto pessoal quanto no inconsciente coletivo, e construindo a cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude uma nova realidade. Para nos auxiliar, hoje, Elizabeth Henrique vai nos dar o apoio estratégico, fazendo o seu papel, questionando-nos, interagindo, para que possamos chegar a bom termo acerca da alimentação, que foi o que nós começamos a falar no programa passado, alimentação carnívora ou nas variadas frequências da alimentação animal, vegetal e mineral, e ao mesmo tempo direcionando para o veganismo e ao mesmo tempo para outras realidades que nós chamamos de vegetarianismo e outras. E tem duas questões diretamente relacionadas, que nós falamos num dado momento, que chocou algumas criaturas em relação aos animais, e vocês que se chocaram, eu recomendo vocês saírem da sala. É um conselho de amigo, mas se ficar, respire fundo. E alerto àqueles que nos convidaram para palestrar em suas casas, que fiquem atentos no que nós vamos falar. E se vocês desmarcarem as palestras, nós compreenderemos com tranquilidade. Porque esses ensinos que nós chamamos de ensinos universais, que não têm cercas, não têm cerceamentos de forma alguma, e quando falamos que a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas, entendemos que esses ensinos dos espíritos podem sofrer alterações a cada passo ou a cada estado de nossa própria consciência no avançar de nossa evolução. De modo que o que fora mentira, uma inverdade ontem, compreendido, esclarecido, pode ser uma grande verdade hoje. O que foi uma grande verdade no ontem, melhor compreendido, pode-se falar que é uma grande ilusão ou um grande engodo na atualidade. De modo que o Espiritismo é uma doutrina viva e ela progride por evolução, conforme Leon Denis. Ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada, conforme Allan Kardec. E, ao mesmo tempo, é uma doutrina para mentes livres, conforme também definiu o apóstolo do Espiritismo. De modo que, se há em tudo germe de grandes verdades, vamos ver esses germes de grandes verdades em todos os segmentos filosóficos, científicos e religiosos de um modo geral. A doutrina dos espíritos não existe por completa em parte alguma, conforme encontramos na Revista Espírita com Allan Kardec. Mas existe em todas as partes. Ela está no espaço, ela está na natureza, porque é uma lei da natureza, segundo o próprio Allan Kardec. De modo que, de acordo com as perguntas, Elizabeth, pode gerar polêmicas? Vamos ver o que vamos entender dessas novas realidades. É uma pergunta da Adriana. Sebastião, queria que você comentasse mais a respeito do sofrimento dos animais, sendo que eles não fizeram o mal para passarem por dor e sofrimento dos abatedouros, que eles passam por isso? Porque eles passam por isso.
Como eu disse, você quer ainda sair da sala ou quer ficar? E não vou falar dos animais que passam nos abatedouros, eu estou falando do seu animalzinho de estimação, porque ele sofre. Você percebeu que os nossos animais têm as mesmas doenças que nós temos? Será que são eles que precisam passar por essas situações? Ou somos nós que as temos e não as transformamos e por amor a nós eles assimilam em seus corpíceos as nossas problemáticas do câncer e desenvolvem o câncer no corpo deles? Isso é Ramatiz. Se discordar do que eu estou falando, vai questionar Ramatiz, porque não sou eu. Eu estou apenas passando o ensinamento desses espíritos luminares que há milênios estudam estas causas. Então, se percebermos em detalhes, o cão, que é um pouco mais feroz, expressa a ferocidade do seu dono. O cão, mesmo de uma raça aparentemente feroz, como o Pitbull, educado por alguém dócil, torna-se dócil conforme o seu dono, o seu cuidador. De modo que o diabetes no cachorro, a doença cardíaca, a epilepsia e tantas outras problemáticas ou tantos outros sofrimentos nos animais são provocados por nós. Mas agora não é tudo. Aguenta firme, agora coloque 2 cintos de segurança para você não saltar da cadeira. E tome água, respire fundo e vamos lá nos budistas, ou no budismo para ser mais exato. O budismo acredita que nós que maltratamos os animais hoje, e eu estou falando ainda de animais domésticos, não cheguei lá nos matadouros. Nós que maltratamos os animais hoje, e como eu disse que chocou alguém na semana passada, castrando os animais. Se fossem para ser castrados, Deus os teria criado estéreis. Então, se são férteis, é porque eles têm um objetivo na criação. Então, se eu não tenho condições de criar um cachorro, como eu tenho amigos que não castram, e mesmo em apartamentos, quando estão no período fértil, propicia meios para que eles possam relacionar-se, porque uma simples cachorrinha que não lhe é permitido pelo menos uma cria, ela desenvolve facilmente o câncer, e assim como outras problemáticas. Então, se não temos condições de criar o animal de forma livre, porque na minha época tínhamos o gato para controlar, para comer o ratinho. Isso mesmo. É a lei da natureza, é a cadeia alimentar. Então, adotávamos um gato não para criá-lo fora do teu contexto, porque o seu habitat é X, não é a minha cama, não é o meu quarto, não é a minha casa. O seu habitat é outro. Ele está gato, ele está animal, ele precisa do seu espaço. Ele não humanizou ainda. Mas se você acredita que ele está humano, mesmo estando na forma animal, você vai concordar com os budistas que acreditam que quem maltratou o animal hoje volta animal amanhã. Então, talvez o gatinho que você está colocando para dormir junto com você, talvez seja o seu parente. O seu marido de ontem, a sua esposa de ontem, o teu filho, porque isso é um fato. E não tem como negar. Aqueles que pensam que o espírito não retrograda na forma estão totalmente equivocados. Nós estamos falando do ensino universal dos espíritos, e não essa coisa engessada que se chama de doutrina espírita, que é dos espíritas, principalmente os adeptos à pureza doutrinária, que não estudaram Allan Kardec, por exemplo. De modo que, se em Allan Kardec vemos um espírito que a humanizou, animou a forma humana, e na encarnação seguinte volta para o pré-humano, sem nada fazer de equivocado. E agora vemos André Luiz, em Os Mensageiros, narrar que existem seres preparando-se para encarnar no reino vegetal, no reino mineral, conforme Maria João de Deus também. E não como alguém que está recapitulando por ter maltratado o seu semelhante. Alguém que está indo nesses reinos
para auxiliar os retardatários. Mas as criaturas que hoje cria para o abatimento ou para ser abatidos os seus animais de forma desconecta com a lei de harmonia, porque tudo morre para renascer, para se renovar. Então a cadeia alimentar é uma lei que ai de quem interromper essa cadeia, segundo Joana de Ângeles, com falsas ideias. Como nós falamos no programa anterior, há uma amiga médica que num dado momento viu o seu corpo enfraquecer. Embora as taxas dos determinados elementos que foram estabelecidas para qualificar e dizer que o corpo tudo está normal, estavam aparentemente normais. Eu só disse a ela que tinha a mesma quantidade de funcionários, só não tinha a qualificação devida. Camille Flammarion já nos alertou há muito tempo. Gordura vegetal não tem a expertise, não consegue suprir as especialidades que tem a gordura animal. Então, se eu não respeito o meu próprio corpo, dando a ele o que ele não necessita, mas sim o que ele me pede ou o que o contexto me oferece, é uma coisa. Porque se eu souber respeitar-me e respeitar por sequência o meu semelhante humano, porque vegetarianos, veganos, não têm direito de pensar negativo do seu semelhante, porque pensou negativo, dizima-se milhões de vidas na sua própria vida. Pensou e falou negativo do outro, está matando o seu semelhante humano, adoecendo-o e assim como tudo que está à sua volta. Então jamais os chamados veganos ou vegetarianos sequer têm o direito de pensar o que não gostaria que tornasse realidade na sua vida em relação ao seu semelhante. E se pensou, se falou mal do seu semelhante, fatalmente vai gravar na contextura íntima dos tecidos mais sutis da sua própria alma as condições da lei de causa e efeito para daqui a pouco passar pelas mesmas coisas que agora condena. Ele não come carne animal, mas dilacera o ser humano, que é muito pior, porque não atingiu ainda o animal, este degrau mais sofisticado, mais complexo, onde vidas incontáveis em número e experiências mais vastas se unem para a configuração do ser humano. Interrompe-se o corpo animal para promovê-lo, segundo as leis, e conforme consta em A Grande Síntese, no capítulo 71 da obra de Pietro Baldi, a segunda obra de sua lavra. Então é permitido nos interrompermos a vida de qualquer ser, desde que o transformemos, que o promovamos para estágios maiores. Sabemos que criam os animais não dando-lhes a liberdade que lhe é característica conforme as leis da natureza. Ai de quem fizer o escândalo, mas é necessário que ele exista para que nós possamos pautar a nossa vida segundo as nossas escolhas. Então, o animal criado de forma gentil, conforme está aí, você pode procurar, se você se interessar, Lida Gentil com os Animais. Então, eles são criados livres, com alimento adequado, sem violência hormonal, sem ureia, sem nada disso que colocam para acelerar o seu processo. E criado livremente, dentro do período que lhe é característico, até chegar o momento do abate, que ele vai ser transportado de forma gentil, vai ser levado ao matadouro da forma mais amorosa possível por necessidade do homem, tanto para a sua alimentação quanto para gerar progresso com a sua própria energia. A leitura do Evangelho, uma oração após o banho, o refazimento de suas energias, e após fazer isso, eles próprios se entregam ao holocausto, que é feito da maneira mais amorosa possível seu abate, não com a violência que é a característica de seres não espiritualizados, muito longe das diretrizes crísticas, que sequer têm noção do que estão fazendo.
eles vão aprender, porque tudo cresce, tudo evolui. E se é permitido, Deus é onipresente, Ele está lá na cena. Se não fosse permitido, Ele é onipotente, Ele pode dizimar o ser humano e tirá-lo do contexto, ou permitir que assim seja, para que ele responda daqui a pouco pelos seus próprios delitos e aprender no guilhão da dor a comportar-se devidamente. E Ele é onisciente, mesmo antes de acontecer, Ele já sabia que iria acontecer. Então eu não vou questionar Deus nesse quesito de onisciência, de onipresença, de onipotência. Como tudo cresce e tudo evolui, o bruto de hoje, o primitivo de hoje, será o ser angélico amanhã. Então ele necessita matar para que a vida possa prosseguir, porque a vida, para viver, mata, queiramos nós ou não. Então, para sermos vegetarianos de fato, nós vamos começar a não matar os seres incontáveis que compõem a matéria mental que nós usamos para estruturar os nossos pensamentos, harmonizando os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. Nós vamos começar a preservar a vida gestada pela bioenergia resultante dessa matéria mental que vai gerar e nutrir, organizar e manter a vida perispirítica e física, e se distornarmos, estamos dizimando vidas sem conta em nosso próprio universo. Então os animais sofrem por dois motivos básicos: pelos maus tratos dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, e a possibilidade de hoje estar no corpo de um animal que ontem maltratamos como homem. E agora, segundo o budismo, voltamos a animar. E você sabe que os budistas, quando vão construir alguma coisa, primeiro eles vão cavar a terra e até as minúsculas minhocas, tudo que eles veem de forma animal, eles retiram do contexto, porque pode ser um dos seus parentes que estão ali. Como minhoquinhas, como um verme, como qualquer espécie animal, mas eles ainda não admitem que pode estar no reino mineral ou no vegetal também. Esse retorno do ser. Porque se seres angélicos retornam ao reino mineral, animal e vegetal para auxiliá-los, seres retornam também para recapitular, segundo Emmanuel e outros, porque nós crescemos, nós evoluímos por recapitulação. Quando perdemos a forma física ou quando maltratamos a forma física, quando maltratamos animais, quando desperdiçamos ou malbaratamos os recursos vegetais, assim como os minerais, nós voltaremos a animar formas minerais, vegetais, animais ou pré-humanas até aprendermos as lições e nos comportarmos fazendo a outrem somente o que gostaria que nos fizesse. A Adriana ainda complementa aqui. Queria saber então como fica a questão do sofrimento dos animais que sofrem por morrer, para morrer, sendo que não tem karma. Não tem karma se você olhar por outro ângulo. Mas se você olhar da maneira que estamos falando nessas duas vertentes, há outras correlatas. Só estou colocando duas pautas. A possibilidade de eu estar naquele animal sofrendo o câncer porque eu fui alguém que causou esse câncer, usando dentro do meu universo lar, celulares próximo dos animais, próximo dos alimentos, assim como micro-ondas e outros elementos causadores de estruturas cancerígenas, assim como os meus pensamentos em desalinho, as emoções desgovernadas, as palavras em desequilíbrios e as atitudes desconectas com as diretrizes do Evangelho. Então isso já me candidato com esse comportamento a voltar no corpo animal, vegetal ou mineral para reparar os meus desatinos. E ao mesmo tempo, como eu disse, um vegetal, um mineral, vamos voltar, acalme-se.
Você sabe que um simples cristal, ou a simples água, que é uma estrutura de cristais, a sociedade de cristais mais organizadas que conhecemos, inicialmente falando, sem falar do diamante e outros. Então, quando perturbamos o mundo da água, a estrutura da água, que é um ser vivo, gerando estruturas cancerígenas na água, e ao mesmo tempo usando a água para curar um corpo com câncer. Você sabe que ela cura, que ela calma, que ela vitaliza, que ela reergue o indivíduo. E agora eu estou usando de forma indevida algo que eu perturbei, gerando câncer, e agora com a estrutura de um cristal. Um cristal agora na estrutura da rocha com esse nome. Eu vou passar esse cristal rente ao corpo e ele vai drenar esta estrutura mórbida, deletéria, que está manifestando-se como câncer, e nós podemos curar fisicamente a pessoa no processo cancerígeno. Mas o câncer não é um bacilo físico, como eu já disse. É um bacilo psíquico, no dizer de Ramatiz. Ele está no cerne da própria alma ou no inconsciente de forma global, parte no nosso próprio subconsciente, mas no espírito, no seu patrimônio, embora conquistado, mas não aprimorado, mas não sublimado. Então, esse sofrimento, dessa forma, quer seja no abatedouro, quer seja nas formas de doenças, nós precisamos repensar o nosso comportamento. Será que não sou eu que estou como cachorro? Você já percebeu que tem cachorro que só falta falar? Ele só não fala porque não tem a estrutura, mas ele consegue ler os nossos pensamentos porque já estivera homem. Isso mesmo. Pensa que a obra Abismo do nosso irmão Ranieri é uma fantasia? Não existe ficções ou ficção em parte alguma, segundo Miramês. Então essa obra é uma verdade incontestável. Lá nós vamos ver seres que perderam a forma humana, já como animais, como vegetais, como minerais. Será que o inferno de Dante era uma fantasia? Também não. E tantos outros autores. Aglon, Os Espíritos do Mar, outra obra. Então dê uma olhada nessas duas obras de Ranieri e depois pergunte à sua própria consciência. O espírito retrograda na forma e até mesmo como espírito perdendo parte do seu patrimônio? Vou falar tudo outra vez para você repensar. Segundo Joana de Ângeles, não tem como dissociar o nosso corpo do espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. Se eu mato o meu corpo por descaso, eu perdi o patrimônio do meu próprio espírito, que é o meu próprio corpo. Segundo Emmanuel, o perispírito é uma exteriorização da mente. E de acordo com Joana de Ângeles, a mente é uma emanação do espírito. Então, se eu posso perder o próprio perispírito, que é a segunda morte de André Luiz e outros autores, eu perdi outro patrimônio que era do meu próprio espírito. Emanações da minha mente, e a própria mente deforma na condição de ovoides, perdendo vasto patrimônio da própria mente, que vai precisar ser reorganizada. Eu não perdi? Eu não retroagi? Será que os capelinos só usaram corpos animais? Porque seus corpos eram quase angélicos. Estou falando baseado em minhas memórias. Eram corpos que volitavam e que viajavam na velocidade do pensamento, quase angélicos. Usando indevidamente esses corpos, deformamos a nossa estrutura, porque nós não fomos decaídos moralmente
perdendo as formas quase angélicas e voltando a ser praticamente primatas na forma, mas não perdemos o nosso patrimônio intelectual e, até certo ponto, moral. Mas a queda já é dita, a queda é moral. Se é moral, perdemos parte do nosso patrimônio moral. Comportávamos-nos de tal forma e fomos distorcendo o nosso próprio comportamento até moralmente ficarmos mais primários. Isso se chama de queda moral. E, consequentemente, pensamentos mais grosseiros expulsam energias mais sutis da própria mente, dando-nos condições somente de animar corpos segundo a frequência desses pensamentos, desses sentimentos morais. Por isso, a queda moral nos convida a animar e recapitular a nossa trajetória, mas não perdemos o conhecimento. Esse não, é indelével. Mas o patrimônio adquirido por esse conhecimento podemos perder, sim, e é um fato incontestável. Não estou pedindo que você acredite, apenas que você raciocine. A doutrina dos espíritos é uma doutrina de lógica, de bom senso, de raciocínio. Então, o sofrimento dos animais, como dissemos, duas origens. A dos maus tratos, que é o nosso próprio conteúdo mórbido, deletério, gerando sofrimento nos animais, que não é karma nos animais. É a nossa perturbação desorganizando as suas próprias estruturas. Conforme Ramatiz, na obra Sobre a Luz do Espiritismo, ele narra que o nosso corpo físico, composto de vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes, de variada ordem, mais ou menos 10% são células humanas, 90% são esses seres pequeninos que sustentam o corpo. Quando muda a ambiência mental e emocional no ser, ele desorganiza os vírus, perturbam as bactérias, dilaceram os vermes e micróbios, gerando a doença que não é senão o debandar, a revolta desses seres contra a nossa própria postura. E aí eu volto animando esses corpos sem compreender que sou eu mesmo no animal, seja ele qual for, no vegetal, no mineral, sofrendo as consequências das minhas próprias atitudes equivocadas. Que possamos pensar um pouco melhor a respeito dos animais. Ou temos condições de dar a eles o seu habitat, o seu ambiente necessário para que eles possam crescer e multiplicar, ou temos meios de impedir essa proliferação sem castrá-los. Você sabe que temos. Na época da minha mãezinha, da minha avó e outras, ela teve 12 filhos que chegou à idade adulta. 3 que não chegaram. Não tinha anticoncepcional e só concebia a cada 2 anos. Que método é este? E hoje, por um processo de comodismo, de irresponsabilidade da maioria de nós impedimos os filhos de nascer. Tendo um ou não tendo nenhum, tendo 2 ou 3, e ainda por negligência e comodismo, não os educamos conforme as diretrizes cristãs. Pouquíssimos pais têm consciência do que é conceber filhos e sabem educá-los conforme o seu caráter no pensar, no sentir, no falar e no agir, mesmo sem palavras. Porque o exemplo transforma os filhos à semelhança dos comportamentos e exemplo dos pais. A palavra pode até convencer, mas a negligência e a ausência dos pais, terceirizando a educação e instrução dos filhos, precisam ser revistas urgentemente.
Eu acho que você já até respondeu um pouquinho aí. A Pamela, nossa irmã Pamela, ela faz uma consideração aqui que ela adotou um cachorro numa feira e geralmente esses animais são castrados. O que fazer nessa situação? Só de ter adotado já fez um gesto de amor, Pamela. Não foi você que castrou. Então a responsabilidade não é tua. A responsabilidade tua é o trato para com ele a partir de agora. E não esqueça que se é um cachorrinho ou uma cachorrinha, é um ser animal que merece o seu habitat. O dele, não o seu. Ele não humanizou-se ainda. Então, na minha época, os animais não atravessavam a porta para dentro, somente no seu espaço. Ele era o guardião daquela estrutura e não o dono, o humano, a habitar aquela estrutura. Se eu permitir a sua entrada por um instante, eu permiti, deixo ele visitar a casa, ele volta para o seu habitat com todo o conforto nesse habitat, com todas as condições para uma vida digna do animal, para que ele aprenda como animal a ser animal, para que mais tarde possa aprender, após animar a forma humana, ser humano como foi respeitado no reino animal, assim como no pré-humano, antes no vegetal e mineral, agora ele já assume, após longos períodos no pré-humano, a forma humana, copiando o exemplo dos humanos nos reinos antecessores, ou que lhe antecederam no pré-humano e no animal, e outros porque plantas existem vivendo como nós outros. Camille Flammarion, pensando, sentindo, raciocinando e falando. E a água já é considerada um ser vivo, que registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Então, se você adotou o animal na feira já castrado, a responsabilidade não é tua. Responsabilidade tua é dar a esse animal o que ele não necessita, dar a ele o alimento que não condiz com a sua realidade e necessidade e o trato, a educação, a domesticação conforme o que você vai especializá-lo para tal. E não seja você fazer isso em relação aos animais, mas tendo consciência de colocar animal no mundo conforme a necessidade do contexto para os fins que lhes são característicos, para que eles possam crescer por sua vez. Temos Ana Paula, ela coloca aqui: peguei uma cachorrinha na rua que estava com endometrite, mas gritava de dor e estava há 1 ano com o uso de antibiótico, não melhorava. Precisei fazer o uso da castração. Boa desculpa, né, Ana Paula? Mas tudo bem, você não sabia que era uma doença humana praticamente manifestando num animal. A energia do corpo humano se renova totalmente em alguns dias. Não é assim que vemos em Camille Flammarion? Será que a lei para o animal é diferente? Se esse animal estivesse recebido passes, água magnetizada, isso mesmo, a bioenergia, a água magnetizada, se nós tivéssemos dado a ele todo o tratamento que dispensamos aos humanos, ele sararia de qualquer coisa. Só que você não sabia. Então você fez o que sabia para preservar a vida do seu animalzinho. Mas para o futuro você sabe que este animal já veio com doença dos que cuidaram e o desprezaram antes de você adotar. E a partir de agora você já sabe que a cada pensamento nosso, a cada sentimento, palavra ou atitude, nós estamos contribuindo, porque se um simples neutrino ou 1 trilhão de neutrinos atravessa os nossos corpos a cada segundo, o nosso pensamento, dependendo do teu teor vibracional, é muito mais sutil do que um neutrino, imantado num sentimento nobre, que vai permear a estrutura animal, reconfigurar em segundos
toda a estrutura física, perispirítica, até mental deste animalzinho e curá-lo. Mas se a família, você e seus familiares, tiver certos comportamentos semelhantes aos que levaram a adoecer e sem a mudança desses comportamentos, por exemplo, um jornal sangrento na TV, que esse animal estaria participando desta ambiência, e de uso de celulares, micro-ondas e outros elementos, como eu já disse, um micro-ondas na cozinha, o passarinho na gaiola lá na varanda dos fundos, em 2 meses ele morre pelas radiações de um micro-ondas, mesmo estando distante da cozinha. Agora imagine um animal que está dentro da casa e às vezes o micro-ondas sendo usado, os celulares às vezes ele no nosso colo e a gente ali no celular usando, e já estão chegando lá, dizendo que o celular na cozinha é uma bomba. Já tem alguém chegando lá. E nós sabemos disso. Quantos anos já estamos alertando acerca disso? Então, se eu não tenho a moral suficiente para neutralizar as ondas radioativas de um celular, é melhor eu desligá-lo conforme fazemos na hora da refeição. Isso mesmo, desligar. E, de preferência, desligar e, se tiver como, deixe longe da própria refeição. Porque mesmo desligado, por um tempo, ele ainda permanece as radiações. Então, você não tinha culpa porque desconhecia outros meios e métodos, porque antibióticos para o animal, semelhantes ao que acontece na estrutura humana, não resolve a causa. Pacifica ou alivia apenas os efeitos. Agora, cessando a causa, que você pensou que era a extração de um órgão, aparentemente o cãozinho sarou. Mas se não mudarmos o nosso comportamento para harmonizar a causa no psiquismo deste cãozinho, ele pode morrer daqui a pouco de outras coisas. Pode ter um ataque cardíaco, pode ter uma doença nervosa, pode ter qualquer uma outra problemática. Só aliviou aquele foco direcionado, mas não quer dizer a cura real e definitiva. Essas perguntas foram de programas anteriores, né? Foi baseado no programa anterior. Né? E a Ana Paula, que fez essa mesma pergunta, ela está nos acompanhando e acaba de fazer uma pergunta aqui. Estou sem saber qual o melhor tratamento. Fui a 2 médicos e me indicou quimioterapia e outro retirar todas as mamas. O meu receio da quimioterapia é depois desenvolver outras doenças. Você está querendo me levar para a fogueira, né, menina? Vamos lá. Câncer, como eu disse, é um bacilo psíquico. Você pode extrair as mamas e continuar com câncer. A medicina, seja humana ou espiritual, também é de Deus. A quimioterapia não resolve a problemática. Ela dizima células saudáveis em mais ou menos 99% e apenas 1% das células infectadas. Mas se você conhece pelo menos o seu tecido sanguíneo, nós já falamos em outros programas, e dentro do seu tecido sanguíneo somente os leucócitos, e dentro dos leucócitos somente isso mesmo, aquele responsável, o linfócito T citotóxico, que encarrega-se de matar as células infectadas. Ou você, com seu poder criador, conforme Joana de Ângeles, na obra Desperte, Seja Feliz, ou em nosso livro, no capítulo 10º. Você vai tomar consciência que você tem um médico interior à sua disposição, você tem uma farmacopeia com recursos inesgotáveis,
você tem condição de criar células com poder quimioterápico. A quimioterapia é para desintegrar uma estrutura. Então você vai fortalecer os seus linfócitos T. E ele se divide em 3. Os supressores, os auxiliares e os citotóxicos. Então essas células citotóxicas ou citotóxicas, então ela encarrega-se de matar as células infectadas no físico. Agora, quem é que vai encarregar-se de dizimar ou de reconfigurar a estrutura no psíquico? A alegria, gratidão e esperança, por exemplo. 3 virtudes filhas da fé, que expressam o amor, porque são frações do próprio amor. Então, se você desenvolver por você uma capacidade de auto-amor incondicional, apesar dos seus defeitos, todos nós os temos ainda. Se você se amar incondicionalmente, usar de indulgência para contigo, e a indulgência tem o poder de atrair os elementos correlatos, os perturbadores do câncer, de acalmá-los e de ressignificá-los, de reerguê-los. Então você vai visualizar-se fortalecendo os seus linfócitos T na dimensão da especialidade das células citotóxicas para desintegrar somente as células que foram infectadas por esse bacilo psíquico, desintegrando-as segundo a lei de destruição, porque tudo morre para renascer, porque há guerras químicas, bélicas, atômicas acontecendo em nosso corpo diuturnamente. Então, fazendo isso por respeito a si mesma, auto-amor, auto-perdão, respeito aos alimentos, desde a proteína animal aos minerais. E a tudo que você ouve, a tudo que você vê, a tudo que você lê, trazendo alimentos que condiz com a harmonia que você busca. De fora para dentro, a boa música, as boas leituras, bons pensamentos, sentimentos e emoções enobrecedoras de dentro para fora. Então você cria uma ambiência alcalina de fora para dentro, desde as alimentações, música, o que ouvimos, as imagens enobrecedoras que vemos, aquilo que registramos através do olfato ou através do tato e do paladar, de forma mais harmônica possível para dentro de você, e criando as condições de transformação moral para que haja a cura da causa. Você não precisará nem extrair ou extirpar as mamas, tampouco o uso da quimioterapia. Outro dia foi bastante desafiador uma situação, porque o caso testificado, comprovado, era o apêndice, ou o que nós chamamos de apendicite. E naquele momento, a consciência do próprio corpo, dizendo não precisa expulsar, tem como consertar. A consciência perispiritual pedindo oportunidade. A alma encarnada pedindo socorro e a consciência dando respaldo. Tivemos a coragem, porque não era um caso grave do apêndice agudo que poderia sulfurar-se em horas, aquele mais ameno. Então, pedimos para adiar um tanto mais a cirurgia. E a infecção foi debelada e não houve a necessidade de expulsar um órgão. Então, se há tempo, você pode fazer todo esse processo auxiliado pela oração, pelas visualizações terapêuticas, que está à sua disposição em nosso site. Se você já possui o livro, todo o capítulo 10º do livro é o processo de autocura. O capítulo 9º falando da estrutura do câncer
e outras enfermidades. Então você pode ajudar-se e, ao mesmo tempo, ajudar a medicina a te ajudar. Qualquer medicação alopática tem o seu valor, mas são apenas paliativos. Qualquer medicação homeopática tem o seu valor, mas são apenas paliativos. Qualquer medicação fitoterápica tem o seu valor, mas são apenas paliativos. Todas elas aliviam os efeitos. Qualquer assistência terapêutica alternativa tem o seu valor, mas são apenas paliativos. Agora, a mudança estrutural do seu pensamento, dos sentimentos, palavras e atitudes, agora sim você está colocando em ação o médico interior, para que haja a cura da causa, para desaparecer os efeitos. Só de pararmos de perturbar o corpo, ele sara, porque ele tem um mecanismo autorreparador. Se mudar a estrutura dos pensamentos e não mais dizimar as vidas no próprio corpo com esses pensamentos, se mudar a estrutura dos sentimentos e não mais dizimar vidas, porque são sentimentos que qualificam os pensamentos, se mudar a estrutura das palavras, que geram morte, dependendo da sua estrutura, para palavras harmônicas que geram vida, e ao mesmo atitudes em consonância com a lei de harmonia, o processo da autocura acontecerá em horas, no máximo em dias. Então faça a tua parte. Se não conseguir, aceite o tratamento da medicina convencional, sabendo que você vai ficar sem as mamas, vai haver o processo da quimioterapia, da radioterapia, mas vai aliviar apenas os efeitos. A causa continuará se acaso não mudar a estrutura que gerou tais desequilíbrios. Sebastião, nessa situação, quando está se falando dos animais, automaticamente eles sentem algo nosso. Eu posso dar um exemplo? Em casa nós temos 3 cachorros, né? A cachorra, ela assiste televisão, ela senta na frente da televisão e presta atenção e tem determinadas reações em determinadas situações ali que está passando. E teve um momento em que, uma época que ela batia num cachorrinho que era pequenininho. E eu fui um tanto severa com ela. E aí eu percebi que ela começou a ficar cabisbaixa, ela não saía do local onde ela dorme, lá da casinha dela, onde que ela dorme. E esse processo todo, com o despertar da consciência, aí é onde eu tenho que reparar tudo aqui dentro de mim, dentro da minha intimidade, buscar esse Deus interno, essa luz, reparando que eu errei, não havia necessidade de ser tão drástica, né? E aí eu fui fazendo o tratamento com ela, com mais carinho, o tanto que eu conseguia chegar até na porta. E ela não saía para comer, não saía para beber. E então esse aí é o mesmo procedimento? Exatamente, o mesmo procedimento. Porque eu tenho que me curar. Eu tenho que voltar para dentro de mim, dentro da minha estrutura espiritual. Eu agir, eu sentir, para poder ir lá, como se diz assim, pedir o perdão, pedir a desculpa para o cachorro. Exato. E essa desculpa não deve, não tem como ser só com palavras, Sim. mas com mudanças, porque Sim. as palavras vão levar os sentimentos que lhes são características. Então, esses sentimentos é que vão permear o psiquismo do animal e ele vai perceber que são verdadeiras essas desculpas e esta reconciliação, esta cura em si. Porque a oração, como um mecanismo de colocarmos o amor em ação, o evangelho em ação, ela gera elementos ou forças estímulos, forças vitalizadoras ou forças pacificadoras da situação em pauta.
Se o processo é de auto-perdão pela atitude e depois de correção para com o elemento envolvido, então eu já fiz a ressignificação do conteúdo em mim e agora vou reconciliar-me perante o animal ou o humano, ou seja lá qual for o ser com o qual me desentendi, para que haja de fato esse entrelaçamento que nós chamamos de ressonância, por meio do qual nós vamos nos entrelaçar e permutar valores vitalizadores e pacificadores, e ao mesmo tempo, se for à distância, embora os físicos quânticos, os estudiosos da física quântica, não percebem ainda a troca de experiência do efeito não local na correlação. Então, eu estou orando para a Elizabeth, que está em Castilho. Então, aparentemente, para eles, eu e a Elizabeth não estamos trocando experiências. Eles vão repensar para o futuro, porque quando eu pensei na Elizabeth, eu estou lá. E não estou lá, estou dentro da Elizabeth. E se a Elizabeth permitiu, ela está aqui. Então, está havendo uma permuta pelo seguinte, porque a experiência do centésimo macaco, o efeito, o experimento era numa ilha isolada, no Pacífico. A ilha mais próxima era 300 quilômetros de distância. E o que se aprendeu aqui nesta ilha, eclodiu nesta ilha a 300 quilômetros de distância. Se o efeito não local não fosse uma troca de experiência, nesta ilha não se aprenderia o que estaria fazendo aqui. E aprenderam lá, e não só lá, no mundo inteiro. Porque tudo está interligado. Tudo. Tudo é vibração. Tudo tem uma frequência, uma sintonia e uma sincronia. E quer seja no processo que nós chamamos de ressonância, onde nós nos entrelaçamos mais intimamente, estando aqui presente, ou longe, que nós chamamos de correlação, nós estamos permutando valores. Por exemplo, eu estou pensando. Segundo Allan Kardec, eu estou conectando com todas as minhas vivências, não locais. Com todos os seres dentro de um mundo, a maioria não estão no local que eu estou. Com todos os seres em todos os mundos. E se eu fizer algo aqui, eu interfiro no conjunto. Então isso vai ser repensado para o futuro na física quântica. Porque se eles admitem já, eu estou aqui com elementos perturbadores, no caso a nossa menina Ana Paula, no processo cancerígeno. Está aqui a perturbação hoje, agora, efeito de um comportamento de ontem. E eu estou convidando esse efeito, esses elementos envolvidos, gerando a perturbação agora, a retornarmos no passado, lá onde começou a causa, e levando-os na origem, reconfigurá-los, ressignificá-los, e retornar recapitulando valores da causa até a atualidade, e quando chegar no presente, a cura já aconteceu. Isso eles já admitem. Isso é muito mais profundo que o que eu acabei de falar. Mas vão chegar lá. Porque tudo é espírito, tudo está interligado. Não tem como tocar numa coisa e não interferir no todo, levando informações e coletando informações, por nossa vez. As questões sobre os animais já foram encerradas. Nós temos tempo ainda? Tem, nós temos tempo pelo menos para aquela primeira pergunta, que é do nosso irmão. Não vou colocá-lo em evidência, não diga o nome, pode dizer o primeiro nome. Vamos lá. Nosso irmão Luciano. Sebastião, na semana passada você falou do congestionamento de energia que me impede de fazer simples trabalho na profissão de advogado, que é a minha. Melhorei bastante, porém, esse inconsciente coletivo é não dar aso à sociedade, à cobrança da família? Você está querendo me complicar de novo, né, Luciano? Então vamos lá. Então, quando falamos de inconsciência coletiva, estamos falando daquilo que está fora de nós, que pode ser a família,
pode ser o contexto social, pode ser a sociedade como um todo, pode ser um país, o planeta e tudo que está fora de nós. Se permitirmos negativamente que esse contexto nos conduza, e essa congestão de energias mentais, emocionais, psíquicas, morais, espirituais até, e como eu me precaver, como eu imunizar-me disso? É fácil. Veja, a vibração de um pensamento, só de um, você percebeu que um pensamento me conecta com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Só que agora o pensamento é harmonioso. Eu quero descongestionar esta congestão de energia. Então, esses pensamentos somados, emoções desgovernadas, perturbações psíquicas, morais e espirituais. Então, eu começo desejando. E ao desejar, penso. Em pensar, sinto. Em sentindo, falo. E em falando, vivo. Mas não consigo nem pensar, você pode dizer. Então, uma leitura enobrecedora. A vibração da leitura, as boas leituras enriquecem a minha mente, que está congestionada dessas perturbações, acalma as emoções e estimula o progresso. Vamos entender o que é isso. Então, as boas leituras enriquecem a minha mente, que é a área intelectiva, a área do pensamento, a área da imaginação, a área da memória. Então, enriqueceu esse cenário. Pacifica as emoções, o inconsciente. E também o subconsciente, que é fração deste. Estimula o progresso está no superconsciente. Então, com uma simples leitura, eu torno apto o consciente para o trabalho, pacifico o inconsciente, que é o elemento perturbador, seja individual ou coletivo, e, ao mesmo tempo, entro em conexão com o superconsciente em mim ou com as forças cósmicas. E a cada pensamento, a vibração desse pensamento novo, do sentimento que o qualifica, ele vai expulsar tudo que for contrário, tanto no consciente, na área intelectiva, a área do pensamento, da imaginação, que é o nosso mundo mental. E, ao mesmo tempo, pacificar todo o inconsciente, a área das causas perturbadoras, seja pessoal ou coletivo. E, ao mesmo tempo, ressignificar o subconsciente, que é a área que define o meu comportamento. Então, eu estou criando a ambiência através de uma leitura, de uma música enobrecedora, uma nona sinfonia de Beethoven, as 4 estações de Vivaldi, o bolero de Ravel, outras músicas que trazem vibrações harmônicas, porque a música é a médium da harmonia. Então, eu vou criar uma ambiência na qual, segundo a leitura, a boa música, os pensamentos, os bons sentimentos, eu vou repulsar os elementos contrários que estavam congestionando a minha própria vida, vou ressignificar e reprogramar a própria vida, estabelecendo o critério para pensar, para sentir e qualificar o que penso, para falar e semear o que penso e sinto, e para viver cultivando o que penso, sinto e falo. Então, comece num autoexame, sem culpar a sua família, sem culpar o contexto onde vive, seja seu escritório ou a sociedade, sem culpar a consciência coletiva. Porque o exemplo de um único ser transforma o contexto e nós temos vários elementos na história que deixaram esta marca. A começar por Mahatma Gandhi, que antes violento, congestionado por essa violência dele e do contexto, após pacificar-se, conseguiu pacificar mais de 800 milhões de humanos dentro daquela frequência que ele buscava de não violência. Então não é difícil. Primeiro você vai começar a aprender a respirar. Calmamente você vai respirar profundo, soltar e olhando no relógio, até chegar a 7 vezes por minuto.
Com isso, você vai acalmar o seu corpo. Acalmando o corpo, você vai começar a relaxar o corpo. Como que é isso? Você vai imaginar levando pela respiração os elementos vitalizantes ou pacificadores e abraçar aquele órgão, aquele tecido, aquele setor do seu corpo. E ordenando com a sua presença que ele abra os espaços para receber aquela energia. Isso é relaxar. Uma vez relaxado o corpo, agora você vai concentrar a sua ação, seja no cérebro, que está interpretando a sua mente, a sua inteligência, os seus pensamentos, suas emoções e seus estados de consciência, transformando isso em ideias, em hormônios, e agora você concentrou a ação naquilo que você pretende, até chegar a um estado de tanta calma, serenidade, que você para de pensar. Você sai do próprio domínio mental e vai meditar. Vai falar com o Deus que existe em você ou Deus que existe em tudo. Então comece com isso e você conseguirá um bom êxito rapidamente. Mas o nosso tempo está chegando ao fim. Mais uma pergunta só. Ellen, o que fazer com aquela pessoa que é muito próxima de nós, procrastina o seu despertar agindo pelo mecanismo da negação? Esse é o mais cômodo, Ellen. Mas se você observou o que já falamos do nosso próprio livro aqui com Leon Denis, você tem um livro, se é a Ellen que eu conheço. Mas se não for, não tem problema. Para quem o tem, na página 307 com Ramatiz. A mensagem do médium, do profeta ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Então, a mensagem do médium, pensada, sentida, verbalizada ou não, ou vivida, funciona como pequenos toques energéticos capazes de provocar pequenas reações e, sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser, da parte virtuosa do ser, porque a perturbação desse ser é periférica, é do seu inconsciente, é do seu subconsciente ou até perturbando o seu consciente. E quando você pensa, sente, fala e vive algo harmônico, no dizer de Leon Denis, a vontade, exercendo-se fluidicamente, desafia toda a vigilância e todas as opressões. Isso nós chamamos de oração. A vontade exercendo fluidicamente. A oração é uma magnetização. Eu estou levando seres do meu ser para o íntimo do outro ser. E segue o autor. Essa vontade opera na sombra e no silêncio. Franqueia todos os obstáculos. Penetra todos os meios. Ela rompe todas as travas, todos os obstáculos, penetra todos os meios. E agora o segredo para dar certo. Mas para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica de convicção, de certeza, poderosos impulsos, sabendo o que fazer. Uma paciência que não esmoreça, a ciência da paz, a tranquilidade interior. E mais ainda, assim como a gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por se insinuar no espírito mais refratário. E ainda segue o autor. Pode-se mesmo por um impulso regular e perseverante.
Você viu a paciência que não esmoreça, ser generoso e, ao mesmo tempo, impulsos regulares, diários e perseverantes dessa vontade. Nós podemos agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos, aqueles que não acreditam, e sobre os maus. Abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis, ou do mais hostil. Então você vai levar para dentro do ser o seu oásis virtuoso. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência invisível de que se usa à torta e à direita, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Leon Denis. Então, desse modo, nós estamos percebendo que não é tão difícil, mas eu preciso querer, eu preciso saber para poder agir. Então, o querer sincero é a primeira etapa. O saber profundo ou consciente, a segunda. E o viver coerente com aquilo que desejei e depois compreendi, discerni. Tem mais alguma? Fernando, existe o resgate de regiões mais densas sem a mudança moral do assistido? A misericórdia divina, Fernando, é imensurável. Mas, ao mesmo tempo, você já deve ter lido André Luiz. Eles viajam intencionando resgatar seres dessas zonas umbralinas. Lança redes fluídicas e a pessoa precisa ter um mínimo de boa vontade para agarrar nessas redes para ser pescados como almas. Então, quando o ser não está preparado para ser socorrido, não tem como socorrê-lo, embora a misericórdia divina faz algumas vezes. Vou te dar um exemplo muito básico. A pessoa vai à casa espírita, ela está num umbral, numa perturbação terrível, você dá a ela água magnetizada, ora por ela e aplica-lhe a bioenergia. E ela não mudou moralmente. Então você socorreu. O ideal, segundo Allan Kardec, é ela chegar a casa com a mente já predisposta a assimilar e aprender tudo isso. Mas, segundo André Luiz em suas obras, essa criatura pode receber não só uma vez esse atendimento, 2, 3, 10. Só que na obra de André Luiz, após a 10ª assistência, sem a mudança moral do indivíduo, aí, segundo André Luiz, segundo seus instrutores, a criatura a partir dali ficou entregue à própria sorte. Então é possível, baseado nas leituras que acabamos de fazer, tentar acordar esses seres e trazê-los, tirá-los do patamar sofrido da influência maléfica, para ver se fora dessa influência, num ambiente harmônico, ele sendo permeado por esses bons fluidos de pensamentos harmoniosos, sentimentos mais qualificados, palavras melhor ou mais bem elaboradas e, ao mesmo, atitudes em consonância com o que pensamos, sentimos e falamos. Então é possível, sim, antecipar esse sofrimento, mas precisamos ter o amor à altura da tarefa, porque os seres mais refratários cedem mesmo a contragosto ao toque desse verdadeiro amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo é que está esta última informação. E lá está algumas interrogações. Qual o pensamento mais perverso, mais incrédulo, mais refratário? Qual o sentimento? Qual o coração suficientemente perverso para resistir o contato desse verdadeiro amor que vai permear essa realidade nesse processo de assistência?
Mas por hoje não temos mais tempo, já extrapolamos o nosso e o seu tempo. E os espíritos que nos assistem valorizam sobremaneira a disciplina. Então nós vamos agradecer a você, representando todos os demais telespectadores, ou os telespectadores de modo geral, aos nossos ouvintes também, aos espíritos, a tudo e a todos os seres que possibilitaram para que esse momento fosse possível, ao Anderson Castro, que nos conduz como o anjo que faz acontecer na parte técnica para que possamos chegar até você. Se você entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br, você vai visitar a nossa TV web, o Despertar da Consciência, o nosso canal no YouTube, youtube.com/o Despertar da Consciência, as nossas redes sociais, a nossa loja virtual, na qual você vai encontrar o livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, na sua 8ª edição, capa dura aramado, capa dura com costura reforçada, à sua disposição se você quiser estudar conosco, ou nos ajudar a divulgar a programação que já está lá a seu dispor. Então, cada clique que você der, o compartilhamento dos vídeos, o YouTube, sendo intuitivo, ele vai entender que você gosta desse conteúdo e vai enviar conteúdos semelhantes a você. Se você se inscrever em nosso canal e convidar alguém para fazê-lo, ficaremos eternamente agradecidos, porque quanto mais inscritos, quanto mais visualizações dos vídeos, mais curtidas nesses vídeos, mais o site fica visível dentro do YouTube. E ao mesmo tempo, pode ser esse material ser monetizado e nos ajudar a custear a despesa do próprio site. Mas o José Benedito, sócio proprietário do Hotel Del Príncipe, em Marabá, Pará, e da Pousada Colonial em São Luís, no Maranhão, parceiro dessa espaçonave de luz, conta também com a sua presença quando você estiver nessas regiões ou nessas cidades. Pronto para te receber, te acolher, te alojar confortavelmente em ambientes muito bem preparados, nobremente higienizados. Em Marabá, uma cozinha belíssima, além do hotel, da parte de alojamentos, de forma magnífica, uma equipe competente, gentil, carinhosa, à altura da obra em si. E na Pousada Colonial em São Luís, temos o café da manhã, mas não temos a cozinha para você almoçar e jantar, mas há acomodações belíssimas. Se for o caso de você desejar locomover e quiser adquirir um carro, um veículo com procedência, a Alvorada Veículos, sob a regência de Vanderlei, Márcio e Bruno, juntamente com outros parceiros, familiares ou não, está à sua disposição para vender um produto de qualidade e procedência, porque são cidadãos que trabalham, assim como José Benedito, acima da lei. Ou seja, busca respeitar a lei dos homens para receber as benesses das leis divinas. A Matsumoto Imóveis também é uma parceira na figura de Ana Helena, que comanda essa espaçonave, se esforça ao extremo, está esforçando ao extremo para estar acima da lei dos homens. A cada dia, a cada pensamento, a cada atitude, ela está se ressignificando, se reconstruindo para que possa chegar nesses estágios de estar plenamente acima da lei dos homens e viver em consonância com as leis divinas. E se você ainda não é, como a TVC de Três Lagoas, a Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, a TV Web de Frutal e outras web de rádios e web TVs pelo Brasil afora, ainda não é um parceiro desta espaçonave, o Instituto Despertar da Consciência, e qualquer ramo que você permeia
ou atua, seja um parceiro, seja um sócio contribuinte ou seja um patrocinador do nosso programa. Gratidão profunda a tudo e a todos os seres, a Mega Livros, que é a distribuidora oficial do livro Despertar da Consciência. Nós temos o direito de vendê-lo ao consumidor final e de repassá-lo aos grupos de estudo e comercializá-lo nas palestras. Ela respeita o direito do autor acima da média, porque o dia da palestra, mesmo sendo na casa que ela distribui os livros, o dia da palestra é o dia do autor vender o livro. É o dia que ele precisa vender o seu peixe para arrecadar os recursos que ele necessita para tocar a sua obra. Então, após a saída do autor, muitos vão pedir o livro, agora entra a distribuidora, as livrarias e etc. Então, a Mega Livro, a nossa gratidão profunda, assim como todas as demais distribuidoras, todos os sites, todas as livrarias e livreiros que nos ajudam na propagação dessa ideia Brasil afora, ou até mundo afora. Paz profunda a todos, gratidão eterna e te aguardamos semana que vem com as suas perguntas, baseado nesse programa, para que nós possamos começar o nosso diálogo e interagirmos, só que agora gravado. Se você quer fazer a pergunta, faça rapidinho, já deixe aí, além da live que ainda você pode fazer, após a live tem um e-mail, tem o WhatsApp em nosso site, você pode enviar as perguntas e nós vamos gravar os próximos programas, porque agora nós vamos ficar mais de um mês sem fazer a live. Porque hoje, dia 28, nós não vamos estar aqui no próximo domingo, porque vamos estar em Franca. No próximo domingo, não estaremos aqui, estaremos em Anápolis, Goiás. E no próximo domingo estaremos em Barra do Garças, Mato Grosso. E agora, no próximo domingo, aí estaremos. Entendeu? Então, nós vamos ficar 3 semanas com os programas gravados, mas procurando responder às suas questões. Gratidão profunda, Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua paz.